Agora eu pergunto para o senhor, agora dando um salto aqui para o século XXI. Alguns dizem, ministro, que na situação econômica, apesar de termos crescimento positivo em 2023, 2024, acima de 3%, o que é razoável frente ao que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, né? Esse ano estima-se um crescimento em torno de 2%. As reservas do Brasil são altas, alguns estimam em 360 bi, né? No primeiro trimestre, o emprego foi a maior taxa de desemprego da série histórica. A inflação está relativamente sob controle, temos uma massa salarial considerável. Apesar disso, alguns falam, olha, é um perigo de se iludir com esse momento. Precisa olhar o movimento. Esse momento é parte do movimento. E o movimento lá na frente, em 2027, eles falam, olha, pode ser que o Brasil tenha um encontro marcado, não aquele do livro do Fernando Sabino, mas um encontro marcado com a crise em 2027. O senhor acha que nós estamos caminhando por uma crise grave em 2027? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Vila. Esse processo, esse número que você informou que são bons, mas ele decorre de um volume de gastos acima do que o Brasil deveria ter, né? A PEC da transição, a reindexação do salário mínimo a aposentadorias, uma série de medidas, a restituição dos pisos de educação e saúde, de acordo com a Constituição que tinha sido congelado, né? Tudo isso é gasto, e gasto estimula a economia. O problema é que na economia tem dois lados. Tem o lado da demanda e tem o lado da oferta, né? O presidente Lula, por exemplo, ele fala muito, tem que botar dinheiro na mão do pobre, porque isso desenvolve a economia. É verdade. Só que se não tiver o lado da produção, você vai ter uma demanda maior do que a oferta, e isso gera inflação. Enquanto a inflação não chega grave, aí o aumento do emprego é a realidade, tá certo? Agora, o problema brasileiro, que começou lá na Constituição de 88, é que nós criamos um sistema de finanças públicas sem paralelo no mundo no campo da despesa, em que 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória, em previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais, e no governo Lula, um piso de investimentos, né? Você vê aí no jornal as pessoas falando 90, 92, mas é o que é explicitamente obrigatório. Mas educação e saúde também são gastos obrigatórios. Sobram 4% para financiar programa de ciência, tecnologia, manter os estudantes brasileiros que estão fazendo mestrado e doutorado no exterior, a cultura, os investimentos, manter a máquina administrativa. Isso é totalmente insustentável. Em algum momento vai ter um colapso. E dois consultores da Câmara, bem conceituados, um deles trabalhou até recentemente com a ministra Simone Tebet, o Paulo Birros, ele e outro fizeram um estudo mostrando que em 2027, 100% do espaço fiscal será ocupado por gasto obrigatório. Então, não haverá nem um tostão para manter as Forças Armadas, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, os programas mínimos da agricultura, né? E claro que vai colapsar antes. O que vai acontecer? Alguém me perguntou, como é que vai ser esse processo? Eu acho, primeiro, o arcabouço fiscal, que já era insustentável, pelo que se vê ultimamente, ele fica totalmente inviável. Então, o governo ou abandona o arcabouço fiscal, ou ele começa a criar tantas exceções que também destrói a confiança, a credibilidade dessa regra fiscal, né? E isso, em algum momento, vai ter um colapso. O chamado momento Minsky. Minsky é o sobrenome de um economista americano, Hyman Minsky, que é o economista que mais estudou crises financeiras no mundo, desde a crise das tulipas no século XVII na Holanda, até as mais recentes, né? Ele até já faleceu. E quando na crise de 2008, antes dela todo mundo dizia, esse negócio de financiar hipoteca para subprime, para pessoa que não pode pagar, isso vai dar errado algum dia, né? Mas mesmo assim os bancos estavam ganhando dinheiro, os bônus eram fantásticos, todo mundo estava dançando essa música, né? Até que um dia quebrou o banco Lehman Brothers. E alguém perguntou, por que esse banco quebrou? Porque ele tinha uma carteira de financiamento imobiliário insustentável. Aí, pum, colapsa num dia. No dia 15 de agosto de 2008, houve um colapso.
e isso detonou a grande crise de 2008, a maior desde a Grande Depressão dos anos 1930. Esse é o momento que a gente vai ter no Brasil, o momento MISC, não é? E talvez este seja o momento de que estamos precisando, por incrível que pareça. Porque no Brasil sabe-se, Vila, o que fazer. Sim. É quase uma receita de bolo, uma lista de supermercado. Você sabe o que comprar, e você sabe o que fazer, né? Você sabe que tem que fazer uma reforma da Previdência nova, tem que equiparar a saúde, idade de aposentadoria de mulher e homem. Não faz sentido que a mulher tenha uma aposentadoria com idade mais baixa do que os homens. Alguns países da Europa tinham isso, todos acabaram. As mulheres na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha, é que se mobilizaram para que a idade da aposentadoria delas fosse igual à dos homens, não é? E no Brasil, a mulher vive mais que o homem. A expectativa de vida delas é maior do que a nossa. Sob esse prisma, sim, a diferença tinha que ser em favor do homem, né? O homem tem menos tempo para aposentadoria. Você tem que juntar tudo, rural e urbano, porque o rural vive-se mais do que o urbano. Não tem sentido para ter todo esse tipo de regimes previdenciários, inclusive dos militares. É preciso acabar com essa vinculação de educação, de impostos para a saúde e educação. É algo que ninguém no mundo faz. O Vila, você é estudioso desses assuntos, você sabe que o orçamento público nasceu na Babilônia e no Egito Antigo, e desde então ele é uma peça aprovada anualmente. Ele foi institucionalizado definitivamente com a Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, que atribuiu ao parlamento, sim, a função, a missão, o poder de definir as prioridades do país todos os anos. Aqui não, aqui nós dissemos, educação é para sempre, saúde é para sempre. Por mais que seja importante, e temos que reconhecer que são importantes, saúde e educação, você tem que ter uma regra de definição anual, não é? Todo mundo é assim, e não falta dinheiro para a educação nos países que não têm a vinculação. Isso gera grande desperdício, não é? Porque eu conheço um caso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, de regiões em que as escolas têm 4, 5 alunos por sala, por causa da migração, por causa da baixa fertilidade, a queda da fertilidade das mulheres, mas o prefeito é obrigado a gastar 25% dos seus impostos em educação. Se ele não gastar, vem um procurador do Ministério Público buscando 15 minutos de fama e vai abrir um processo contra ele. No Brasil, um político, um dirigente político, pode ir para a cadeia porque ele não gastou, entendeu? Também é um caso único, né? O que é que o prefeito faz? Aí ele pinta a escola 4 vezes por ano, né? Ele tem que gastar, ele é obrigado a gastar, senão ele vai preso, né? Então isso tudo tem que acabar, isso é uma disfuncionalidade grave, né? E tudo isso, essa lista, você pode perguntar, por que não faz isso, né? Sim, claro. Os jornais de hoje trouxeram isso, várias declarações. Por que o governo tem que cortar gasto? Como se fosse uma coisa muito fácil, né? Então, empresário diz, na minha empresa eu corto, né? É diferente no governo. Claro. Certas pressões políticas, a estabilidade dos servidores. Com um agravante, essa lista de reformas que existe, tem que fazer uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, desvincular salário mínimo de aposentadoria e pensões, fazer acabar com essa coisa do salário mínimo ser vinculado, vinculado a benefícios, né? Não é só da aposentadoria de pensão, mas outros. Mas acontece que quem está no poder hoje, que é o Lula e o PT, esses dois grupos são contra essas reformas. Aliás, foi o Lula que restabeleceu a vinculação recentemente do salário mínimo à aposentadoria. Então, não existe um ambiente político, seja porque os grupos de interesse se oporão a essas medidas, seja porque o Congresso, como todo, é contra essas medidas, seja porque o presidente da República e o seu partido são contra essas medidas. Isso nos levará, a meu ver, inevitavelmente, a um encontro com uma grande crise.